Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu tratarei do credenciamento, que é um procedimento auxiliar previsto no artigo 78 da Lei de Licitações. O credenciamento já vinha sendo utilizado no Brasil em vários setores, como no setor de saúde, no setor de regulação de trânsito, mas nós não tínhamos na legislação de licitações antiga normas gerais sobre esse procedimento auxiliar. E a Lei 14.133, que é a nossa nova lei de licitações, traz uma regulamentação normativa muito importante desse procedimento. Então, agora nós temos todo um regramento legal válido para o Brasil todo a respeito desse procedimento auxiliar. Mas, afinal, o que é o credenciamento? Vejam, o credenciamento nada mais é que um processo administrativo de cadastro constante e viabilizado por meio de chamamento público. Então, vejam, a administração pública abre um processo de cadastro constante para pessoas interessadas em celebrar contratos com a administração pública. Nós temos que ter em mente, porém, que a legislação restringe o uso do credenciamento como um procedimento auxiliar à contratação direta por inexigibilidade. Então, prestem muita atenção nisso. O credenciamento como procedimento auxiliar é utilizado exclusivamente no âmbito da contratação direta, ou seja, da contratação sem licitação por um motivo de inexigibilidade. E, além disso, o legislador deixa muito claro que o credenciamento será empregado em 3 hipóteses. A primeira hipótese é a de contratação paralela e não excludente. Vamos imaginar uma situação fática. Imaginem vocês que em um determinado município haja vários artistas, vários músicos, vários profissionais do setor musical que possam participar de festividades do município. Vejam, portanto, que o prefeito pode contratar esses artistas consagrados por inexigibilidade. Agora, imaginem vocês que o prefeito tem um interesse em fixar um cachê padrão para todos esses artistas e também tem um interesse em dar oportunidade para todos eles, impedindo que apenas um ou mais artistas sejam prestigiados nas festividades. Então, o que é que pode ser feito aí? Um credenciamento. Abre-se um procedimento de chamamento público, os artistas se inscrevem nesse processo de chamamento público do credenciamento e ali submetem-se a termos padronizados de contratação. Por exemplo, o prefeito pode fixar um cachê idêntico para todos, tá certo? Então, nós podemos usar o credenciamento para viabilizar a contratação paralela e não excludente. A ideia, portanto, é de viabilizar que inúmeros contratos por inexigibilidade sejam firmados, mas de maneira padronizada. E a lei diz o seguinte: esses contratos individualizados que são firmados por inexigibilidade podem ser executados paralelamente ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, ou em outras situações é possível que cada contrato seja executado em um momento. Então, vamos voltar aqui ao exemplo da contratação de profissionais do setor musical, não é? de cantores, por exemplo. É possível que se defina um padrão de contrato, os artistas sejam contratados por inexigibilidade após um chamamento e um credenciamento, e em seguida se convidam esses artistas, seja para prestar o seu serviço simultaneamente numa festividade, não é? Num rodeio, numa festa de final de ano, no carnaval, seja para que se faça um rodízio. Então, 3 prestam serviço agora, na próxima festividade a administração pública convoca mais 3, não é? Então, há a possibilidade que esses contratos sejam executados simultaneamente ou que eles sejam executados, não é? De maneira gradual, tá certo? De maneira subsequente uns aos outros. Bom, há uma segunda hipótese para o uso do credenciamento, que é aquela em que a pessoa física ou jurídica contratada pela administração pública atua de acordo com uma escolha de terceiros. Isso é muito comum no setor de saúde ou no setor
de trânsito. Imaginem que o Detran credencie várias oficinas para avaliar veículos, para emitir laudos de veículos que sejam necessários para um determinado ato de regulação de trânsito. Vejam, o Detran faz um credenciamento de várias oficinas, mas quem escolhe a oficina na prática é o cidadão que precisa daquele laudo do profissional. Então, a escolha do contratado, que é a oficina, é feita por um terceiro, que é o cidadão. Nós podemos imaginar essa mesma lógica no setor de saúde. O SUS pode credenciar uma série de clínicas, de serviços de saúde, mas quem escolhe o prestador de serviço, no caso concreto, é o cidadão que precisa daquele serviço de saúde. Então, o SUS faz o credenciamento, mas quem escolhe é o cidadão. E se o cidadão escolhe uma determinada clínica, então faz-se o pagamento pelo serviço prestado. Então, o credenciamento serve para essa situação em que o contratado atua a critério de terceiros, a critério dos cidadãos, principalmente. Há uma terceira hipótese de uso do credenciamento, que é a dos mercados fluidos. Há setores, há segmentos de mercado em que não é possível trabalhar com um preço constante para a prestação de serviço. O preço varia muito a cada momento, tá certo? Então, nós temos mercados fluidos sempre que houver flutuação constante do valor da prestação ou sempre que houver variação das condições de contratação. Essa flutuação do valor ou das condições de contratação torna impossível utilizar um sistema licitatório tradicional. Então, aí nós vamos fazer a contratação direta mediante credenciamento. Nesses casos especificamente dos mercados fluidos, pode ser que se torne, inclusive, impossível definir um preço de antemão. Então, a administração não vai definir um preço no momento do credenciamento, mas sim apenas no momento em que o contrato é efetivamente celebrado. Então, vejam como é que funciona a lógica de estudo. Primeiro, faz-se o credenciamento por um procedimento de chamamento público aos interessados. E, em segundo lugar, a administração pública celebra os contratos por inexigibilidade com aquelas pessoas que tenham sido anteriormente credenciadas. Então, primeiro vem o credenciamento, depois vem a contratação direta por inexigibilidade. É assim que funciona, tá bom? Vamos falar um pouquinho das regras gerais do credenciamento dentro da lei de licitações. A lei diz muito claramente que esse tema do credenciamento depende de uma regulamentação mais detalhada que deve vir por decretos das várias esferas federativas. A lei também diz que a administração deve sempre divulgar e manter à disposição do público em sítio eletrônico oficial edital de chamamento para permitir cadastramento permanente de novos interessados. Então, notem que o credenciamento é um processo aberto no plano virtual, no mundo digital, na internet, e deve ficar aberto de maneira constante, tá certo? Esse procedimento, não é, de chamamento público dentro do credenciamento é guiado por um edital, e esse edital deve tratar das condições padronizadas da contratação, definindo o valor da contratação, salvo para os mercados fluidos, não é? E outros detalhes que sejam importantes a respeito do contrato, tá certo? Então, nós temos um edital de credenciamento e um procedimento de chamamento. Feito o chamamento, né? Em seguida, pratica-se o ato de credenciamento e, posteriormente, a administração celebra os contratos por inexigibilidade com os credenciados. Algumas outras coisas importantes. A lei diz muito claramente que os credenciados que firmem contratos com a administração pública não poderão subcontratar, não poderão transferir a terceiros o objeto contratado sem autorização expressa da entidade pública contratante. E também diz a lei que se admite a denúncia a qualquer tempo desses contratos celebrados com base em credenciamento ou da participação nesse tipo de contratação, tá certo? Mas, de todo modo, meu foco aqui são as normas da lei de licitações, então nós temos que saber que os detalhes de tudo isso que eu mencionei serão trazidos pouco a pouco por decretos regulamentares. Então, o que nos interessa aqui agora é saber o que disse apenas a Lei Geral de Licitações. Obrigado.